Queridas irmãs, hoje temos a grande alegria de celebrar a solenidade de São José, esse homem que recebeu uma missão tão fundamental na história da nossa salvação. E esse homem é honrado com a devida honra que ele merece pela igreja. Nós estamos na Quaresma, no Roxo, e em São José nós celebramos o dourado, o branco, nós cantamos o Glória. Realmente nós paramos esse tempo de penitência para festejar, para nos alegrar pela vida de um grande homem que, como eu disse, recebeu uma grande missão. E ele, meus queridos, é grande porque ele conseguiu na sua vida responder ao desejo de Deus para a sua existência. É grande a missão de São José. Imagina cuidar da Virgem Maria, cuidar de Jesus Cristo, ou seja, dos bens mais preciosos de Deus, né? Imagina ser o chefe dessa família, imagina a responsabilidade que esse homem recebeu de Deus. Mas é interessante que, como toda missão, não veio essa missão escrita já na vida de José, né? Ele já não sabia exatamente que seria assim, que ele seria o pai adotivo de Jesus, que Maria seria a mãe, né, que ia conceber, virgem ainda por obra do Espírito Santo. A coisa não foi dada assim, né? A nossa vida é assim. Nós temos uma grande missão, todos nós temos uma grande missão nessa vida, mas essa missão não é dada assim não. Essa missão, nós vamos vivendo, nós vamos aprendendo e nós vamos descobrindo a cada dia. Quando nós vamos abrindo o nosso coração, a nossa vida, a ação de Deus, e Ele vai nos mostrando, Ele vai nos indicando o caminho, né? Foi devagar que José foi descobrindo a sua missão, mas esse homem, queridos, que recebeu essa grande missão, conseguiu perceber a voz, o desejo e a vontade de Deus na sua vida. E mais ainda, que é o fundamental da nossa fé, ele conseguiu responder dia a dia, momento a momento, o grande desejo de Deus para a sua vida. José é o nosso patriarca, o último do patriarca, é aquele que liga o Antigo ao Novo Testamento. José, que é aquele da qual descendeu o Filho de Deus. José, meus queridos, é um grande homem, viu, né? Mas ele foi grande homem, aprendendo a viver as coisas pequenas e a reconhecer nas coisas pequenas a mão, a graça e o poder de Deus. Ser pessoas de fé, queridos, não é fácil. Não é. Viu, né? Nós estamos a prestes de celebrar a Semana Santa. E nós vamos ver, né, como será difícil para Jesus entregar a vida para cada um de nós. Então, ser pessoas de fé não é fácil. É um caminho, é uma luta. E a gente olhar para São José e ver a sua missão, e ver a sua resposta, e ver aquilo que ele realizou, pode achar que às vezes foi fácil. Mas não foi fácil não. Não foi fácil não. José teve muita fé. José já era um homem. José é formado, tinha se apaixonado por uma bela menina, estava tudo certo para o seu casamento, né? Quando de repente parece que tudo está errado, parece que tudo sai dos seus planos, parece que tudo muda, né? E aquele homem, queridos, né, ele teve que ter fé para ver naquela situação o projeto e a mão de Deus. Muitas vezes nós passamos por situações da nossa vida e já nos desesperamos. Cadê Deus? Deus abandonou, Deus está comigo, meu Deus do céu, vamos reclamar, vamos murmurar, vamos sair falando que não sei o quê, né? José tinha todos os motivos para fazer isso, né? Mas ele nos mostra que é ter fé. Diante daquela grande dificuldade que era, sem dúvida nenhuma, a sua amada aparecer grávida, né? E não era dele o filho. Diante dessa grande dificuldade,
José, disse o Evangelho, silencia. Vai pensar, vai rezar, vai buscar a resposta em Deus. José não foi procurar seus amigos, seus colegas para saber o que devia fazer. José foi buscar a resposta em Deus. Ele foi rezar. E Deus, queridos, quando nós buscamos a resposta nele, quando nós, diante das diversas circunstâncias da nossa vida, nos colocamos em suas mãos, Deus nos fala. Deus nos mostra o caminho. E assim Deus mostrou para São José: olha, meu querido, não tenha medo de receber Maria por tua esposa, porque o filho que vai nascer dela será chamado e será o Filho de Deus. Era uma proposta muito difícil, muito dura, porque aquele homem ia ter que deixar todos os seus sonhos, como o sonho de todo homem, né? Lá naquela época do homem judeu, de ter uma família, de ter muitos filhos, né? De ensinar a sua profissão para os seus muitos filhos, né? Ter uma grande descendência. José, meus queridos, ele deixou de sonhar os seus sonhos, né? Ele deixou de realizar os seus projetos para sonhar os sonhos de Deus. Deus projetou para esse homem que ele não ia ter um filho dele, mas que ele ia cuidar, zelar dos bens mais preciosos que Deus já tinha feito existir nessa terra. José teve que mudar os seus planos. E é interessante que nós vamos ver que depois do seu sim, depois que José, bonito, a gente vê no Evangelho que José fez aquilo que o anjo lhe havia pedido, conforme a vontade do Senhor. Ele se lançou, ele se deixou conduzir. E repito, ele deixou de sonhar os seus sonhos para sonhar os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus pareciam que eram muito duros. Porque nós vamos ver que José e Maria não vão encontrar um lugar para ter o seu filho. Eles vão ter que se virar para poder preparar um lugar no curral para o seu filho nascer. Nós vamos ver que José vai ter que pegar sua esposa e o seu filho, ainda bebê, e fugir para o Egito. Botar ela numa mula, botar ele num mulo e ir, meu Deus do céu, quantos e quantos quilômetros adentro. Por quê? Porque a maldade humana queria assassinar o seu filho, queria assassinar o Filho de Deus. Nós vamos ver que José, a vida dele vira de cabeça para o ar. De cabeça para o ar. Mas ele, queridos, se deixa. Ele se deixa levar pela vontade de Deus, né? Isso é ter fé. Isso é ter fé. É perceber, até mesmo nas contrariedades da vida, até mesmo nas desilusões da vida que nós passamos, viu, né? A mão de Deus. José percebeu isso tudo e foi. De repente não era aquilo que ele queria. De repente não era aquilo que ele planejou. De repente não era aquilo que ele sonhava. Mas era aquilo que Deus queria. É por isso que nós vemos na segunda leitura o exemplo de Abraão. O nosso grande pai na fé. Aquele homem também deixou de sonhar os seus sonhos para sonhar os sonhos de Deus. Quando ele deixou a sua terra, quando ele deixou a sua casa e saiu para um lugar desconhecido. E de modo muito especial, quando ele foi capaz de sacrificar o seu próprio filho, a alegria da sua vida, dos seus sonhos, por causa da vontade de Deus. José, meus queridos, ele nos mostra isso. A fé de José é uma fé autêntica, que se transforma em obra, que se transforma em ação. Como é difícil, às vezes, a gente escutar a voz de Deus, porque muitas vezes a gente não para ouvir a voz de Deus. E como é difícil, muitas vezes, nós, escutando a voz de Deus, se deixar levar. Como é difícil, às vezes, a gente morrer para a gente ver, mas eu não queria isso, ai meu Deus, não era isso que eu queria outra coisa, eu pensei outra coisa, para ver se era melhor isso, melhor aquilo, para mim,
de repente Deus pede uma outra coisa. E de repente o padre pede uma outra coisa, né? Como é difícil a gente morrer para a nossa voz, para a nossa vontade, para nos deixar conduzir pela vontade de Deus, né? Mas isso é de fé. E só as pessoas de fé são capazes, né, de fazer da vontade de Deus os critérios para seguir a sua caminhada, para seguir a sua vida. Só as pessoas de fé são capazes de perceber que nas pequenas coisas, né, ruins que nós passamos, como José passou, mas também boas, né? Que maravilha deve ter sido a convivência de José, Maria e Jesus, né? Quando eles voltaram para Nazaré. Aqueles 30 anos, não sabemos quanto tempo José ainda viveu, quanto tempo José, mas sabemos que é bastante, porque ele conseguiu ensinar para o seu filho uma profissão, né? Então provavelmente até a maioridade de Jesus, José devia estar vivo. Que família, que alegria, que vitórias, que conquistas, que sorrisos, né? Que tristezas, que dores também passaram no seu ambiente familiar, no seu dia a dia, no seu lar, na sua convivência, como toda a família. Mas esse homem sempre, queridos, sempre mostrou e mostra para nós que a grandeza do ser humano está quando nós nos fazemos pequenos diante do Senhor e deixamos que Ele, a sua palavra, conduza a nossa vida. Peçamos a São José nesse dia em que nós celebramos o seu dia. Esse homem tão grande, tão maravilhoso, que recebeu uma missão tão espetacular, mas que nos disse uma palavra na Sagrada Escritura, que se fez tão pequeno, tão pobre, tão simples, E aí aqui, exemplo da Virgem Maria, disse para o Senhor: faça-se em mim segundo a tua palavra. Que Ele nos ajude, queridos, a também a cada dia da nossa vida, nas coisas pequenas e grandes do nosso dia a dia, ter essa graça, ter esse dom e ter essa coragem. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ainda que eu não goste dessa palavra de Deus, ainda que eu ache que ela não é o melhor para mim agora, ainda que às vezes eu seja contrário a essa palavra de Deus, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis-me aqui, Ainda que eu me alegre com essa palavra, que eu seja feliz com essa palavra hoje, e que essa palavra ilumine a minha vida, me encha de felicidade. Eis-me aqui o servo, eis-me aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Aí está o segredo, viu, para que Deus realize maravilhas na nossa vida, como realizou na vida de São José. Que Ele nos ajude a nos colocar a caminho. Ter fé não é simplesmente escutar, não é simplesmente saber uma doutrina, não é simplesmente saber aonde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Ter fé é se deixar conduzir, é se entregar nas mãos de Deus, é se deixar levar por Ele, como José fez. Que Ele nos ajude também a nós, na nossa vida. Repito, todos nós temos uma grande missão, que Deus vai revelando a cada dia, a cada momento, até o final da nossa vida. E como São José, não esperemos nada de grandioso, nada de maravilhoso, nada de espetacular, não. Mas que no dia a dia, nas pequenas coisas, nas pequenas realidades que nós vivemos, nos deixemos conduzir pela vontade de Deus, para que, nos fazendo pequeno e humilde diante de Deus, o Senhor possa realizar verdadeiramente grandes e maravilhosas coisas na nossa vida, como realizou na vida de São José. São José, ele foi para o céu antes de Jesus, sem dúvida nenhuma, mas hoje, na ressurreição do Jesus Senhor, ser recebido por Ele na eternidade, porque sem dúvida nenhuma, Ele ressuscitou, a sua alma ressuscitou como justos na presença do Senhor. Que São José nos ajude a viver a cada dia aqui nesta vida,
nos deixando conduzir pelo Senhor. Deixar que Deus realize maravilhas em nossa vida, né? Para que grandes coisas possamos fazer na missão maravilhosa que cada um de nós temos, né? Aqui neste mundo, e que o Senhor nos confia. Que são os evangelhos de hoje, e assim seja.